Inês, a terapeuta de casais, e esse é o meu canal. Se você está comprometido a ter um casamento saudável e feliz, vem comigo no meu propósito de salvar casamentos ao redor do mundo. Hoje a gente vai falar sobre os reinos do temperamento, sobre os reinos da personalidade, né? De cada personalidade de cada pessoa. É importante a gente conhecer o temperamento do outro, entender sobre os temperamentos, sobre a personalidade. Por quê? Porque quanto mais a gente conhece sobre o outro, mais chances da gente entrar em processo de aceitação, de aceitar o outro como ele realmente é, ao invés de querer mudá-lo o tempo todo, ao invés de querer transformá-lo numa pessoa diferente, baseado nas nossas expectativas de um eu ideal, de uma pessoa ideal para estar do nosso lado, sendo que a gente precisa entender quem é esse eu real desse cônjuge que está do seu lado até hoje, durante tantos anos, e que você desconhece realmente como ele funciona, como é o entendimento dele, como é o biológico dele, né? Da onde vem tudo isso que ele desenvolveu, tudo isso que ele é hoje. É baseado em quê? Aquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa, a forma como ele se comporta, é baseado em quê? É baseado na personalidade. E aí uma psicóloga que estuda profundamente a personalidade, uma psicóloga que é pesquisadora dentro dessa área, o nome dela é Marcela Mansur, ela desenvolveu vários livros chamados Reinos do Temperamento, e cada livro ela aborda um dos temperamentos, um dos termos, um dos traços da nossa personalidade, que é estudado durante décadas já, baseado no estudo do Big Five, que é a teoria dos 5 grandes fatores, ou seja, ou 5 grandes traços da personalidade. E eu vou apresentar para vocês nessa aula todos esses traços, e à medida que eu for apresentando, você já vai aí identificando qual é os traços da sua personalidade, quais são os traços mais fortes, mais altos, e quais são os mais fracos, e também os traços fortes e altos do seu cônjuge. Então vamos lá? Olha, o primeiro grande traço que eu vou falar aqui é da amabilidade. O que é a amabilidade? A amabilidade é aquela facilidade, a habilidade que a pessoa tem de ser amável, de ser carinhoso, de ser atencioso. São pessoas mais generosas, mais prestativas, pessoas que realmente gostam de estar com o outro, pessoas que gostam de pessoas, se sentem bem, né? Tem prazer em estar fazendo algo pelo outro. Então essa é uma pessoa que tem um alto nível de amabilidade. Uma pessoa que tem um baixo nível de amabilidade seria uma pessoa mais fechada, não tem muita facilidade para dar carinho, para dar atenção, não são tão prestativos assim, pensam mais em si mesmos, né? Então isso seria um baixo nível de amabilidade. O alto nível seria uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa, muito prestativa, muito generosa, enfim. E aí, aqui o que acontece? Quando eu falo os reinos do temperamento, eu quero imaginar você imaginando um reino. Então, a pessoa que tem alto nível de amabilidade, ela tem no reino da amabilidade, ela tem muita povoação, ela tem um povoado muito grande, tem um grupo de pessoas muito grande dentro desse reino. Então imagine que o reino da pessoa é muito povoado, e a pessoa que tem um baixo nível de amabilidade, ela tem um reino mais despovoado, um reino mais vazio, só para vocês entenderem melhor como que funciona a questão da personalidade. O segundo grande traço, o segundo grande reino do temperamento que a gente vai falar é o neuroticismo. O que é o neuroticismo? O que tem? Então, pessoas que têm esse reino muito povoado, o reino do neuroticismo, são pessoas com uma instabilidade emocional muito grande, são pessoas que não conseguem controlar muito bem as suas emoções, elas tendem a ter pensamentos mais negativos, voltados mais para depressão. Aqui estão os deprimidos, aqui estão as pessoas mais angustiadas, são os pessimistas, as pessoas que têm transtorno de ansiedade, porque elas têm uma tendência a ver o lado negativo das coisas, a ter uma instabilidade emocional em relação aos aspectos da vida, em relação às situações da vida. Eles têm uma expressão biologicamente determinada para reagirem com mais estresse às experiências. Então já é determinado, é uma reação biologicamente determinada, que eles vão reagir com mais estresse às situações, aos riscos, às circunstâncias da vida.
Então, enquanto uma pessoa que tem um alto nível de neuroticismo vai ter um alto nível de estresse, uma reação muito forte de estresse diante de alguma situação, outra pessoa que tem um baixo nível de neuroticismo vai agir de uma forma muito normal, vai reagir de uma forma muito natural. Porque para ela não é tão difícil assim lidar com aquela instabilidade emocional dentro dela. E aí aqui a gente tem o traço de neuroticismo então. E a gente tem também o terceiro reino que a gente vai falar, é o reino da extroversão. Aqui a gente tem aquelas pessoas mais animadas, aquelas pessoas que interagem mais com as pessoas, que gostam de estar com outras pessoas, tem mais interação com as pessoas, são mais comunicativas, tem uma necessidade de expressar seus sentimentos, gosta de expressar seus sentimentos, gosta de falar de si, gosta de falar das suas histórias, né, da sua própria vida. Então aqui a gente tem uma pessoa com um reino muito povoado de extroversão. E a pessoa que tem um pouco só de povoação nesse reino seriam os introvertidos. São aqueles que são mais introspectivos, são aqueles que são mais tímidos, são aqueles que são mais fechados, não são de falar muito de si. Então eles são aquelas pessoas mais pacatas, mais na deles, que gostam e preferem ficar mais sozinhos do que estar acompanhado, do que estar no meio de uma festa, rodeado de pessoas, né? E não tem nada de ruim em relação a um ou a outro, não existe melhor ou pior. Simplesmente nós temos esses traços com um alto nível ou com baixo nível, vai depender de cada pessoa, biologicamente falando, do seu ambiente familiar, da sua história de vida e vários outros aspectos, vários outros fatores que podem influenciar nessa personalidade dessa pessoa. Mas aí a gente acabou de falar o terceiro reino. O quarto reino é o reino da abertura à experiência. Aqui a gente tem aquelas pessoas curiosas, que gostam de descobrir o novo, que gostam de novas experiências. Sabe aquelas pessoas que gostam de pular de bungee jump, de paraquedas, de paraglide, gostam de ir naqueles brinquedos mais sensacionais dos parques de diversões, aqueles que normalmente são conhecidos por serem os mais perigosos, montanha-russa muito alta, aqueles brinquedos de tirar o fôlego nos parques aquáticos. São aquelas pessoas que normalmente dão a volta ao mundo, querem conhecer outros países, querem conhecer outras culturas, querem conhecer outras comidas, querem conhecer outros ambientes. Aqui nós temos também aquelas pessoas que têm um alto nível de imaginação, uma capacidade extraordinária em relação a artes, em relação à música, em relação à cultura, em relação à pintura. É daqui que vêm os pintores, os fotógrafos, os artistas, os atores, os cantores, os compositores, porque todas essas áreas de atuação, elas precisam de pessoas criativas, que realmente têm uma experiência com artes, que têm facilidade, que têm habilidade para coisas novas, para descobrir coisas novas, e não somente isso, que tenha curiosidade de querer aprender coisas novas. Então aqui a gente tem todas essas pessoas dentro de todos esses aspectos. E uma pessoa que tem um baixo nível de abertura à experiência, ou seja, o seu país, o seu reino ali é bem pouquinho povoado, são aquelas pessoas mais tradicionais, são aquelas pessoas que gostam mais de algo mais conservador, que não são de sair muito da rotina, que ficam mais ali fazendo as mesmas coisas, né? Gostam de fazer coisas mais conhecidas, não gostam muito de se arriscar, de se aventurar na natureza, no mundo, né? Naquilo que não se conhece de forma geral. A gente vai para o nosso quinto reino, que é o reino da consciosidade. O que é a consciosidade? É a habilidade que a pessoa tem de organização, de ter consciência de tudo que ela está fazendo. Ela é boa em metas, ela é boa em cumprir, em alcançar metas. Ela é excelente em foco também. Quando ela foca para valer. Sabe aquelas pessoas que estudam por 5 anos para concurso e aí acabam no final passando? Essas pessoas, elas têm facilidade a esperar resultados de longo prazo, a esperar aquilo que pode durar 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas ela sabe que vai chegar, porque ela é determinada, sabe? Ela tem um foco, ela é destemida, nada faz ela parar no meio da caminhada. Essas pessoas, elas têm um alto nível de realização, elas tendem a realizar a maioria dos seus sonhos, porque realmente, como eu falei, ela é destemida, ela não arrisca sem realmente acreditar que ela é capaz, que ela pode chegar lá. Além disso, essas pessoas, elas também são extremamente organizadas.
por elas serem extremamente organizadas, facilita o processo de foco e de alcançar objetivos e metas. Uma vez que a pessoa é muito organizada, ela é muito detalhista, ela gosta de rotinas, ela gosta de fazer as mesmas coisas todos os dias, isso também ajuda no foco e faz com que a pessoa alcance metas. Então ela é uma pessoa extremamente organizada. É aquela pessoa que separa os livros pelas capas, separa livros grossos dos livros finos, dos livros maiores dos livros menores para organizar a prateleira. É uma pessoa que gosta de ter tudo anotado na agenda, gosta de ter todos os seus compromissos anotados, todas as suas contas pagas anotadas, todos os gastos que saem naquele mês anotados. Ela não perde nada, ela anota tudo, ela pensa em tudo, ela pensa em todas as dificuldades e todas as possibilidades. Essa é uma pessoa que tem um alto nível de consciosidade. Uma pessoa que tem um baixo nível de consciosidade vai ser uma pessoa que mais desorganizada, que não tem tanto foco nas metas, que pouquíssimas vezes vai alcançar o objetivo das suas metas, vai realizar esses sonhos, né? São mais dispersas, não tem tanta atenção com uma coisa só. Então, não se preocupa muito com a organização, desde que esteja arrumado, não é? Também uma pessoa bagunceira, mas é uma pessoa que não fica se preocupando com detalhes, com resolver problemas o tempo todo ali, ficar na resolução de problemas, tentando identificar qual seria a melhor forma, a melhor solução, sabe? Normalmente, as pessoas que têm TDAH têm baixa consciosidade, porque tem baixa atenção, não consegue ter o foco numa coisa só. E por que eu estou falando dos reinos do temperamento? Por que eu estou falando tanto dos traços de personalidade, baseados nos estudos ali do Big Five, principalmente, né? Que é o estudo mais relevante, que tem mais evidência científica hoje, a teoria do Big Five, dos 5 grandes traços da personalidade. Por que a gente está falando sobre todos eles? O combinado desses traços que vai trazer as tendências para os nossos traços de personalidade da vida adulta. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor traço ou pior traço. É traço, gente, é traço de personalidade. Traço, é uma característica. É a mesma coisa do meu marido querer trocar a cor dos meus olhos. Ele pode querer que os meus olhos sejam azuis, eu posso até colocar uma lente azul, mas isso não vai mudar o fato de que os meus olhos são castanhos. É querer mudar o imutável, não dá. Não dá, por que eu tô falando isso com vocês? Porque não dá pra gente mudar o imutável. O que é imutável, né? A gente vai precisar entender por que o outro é daquele jeito, entender que ele não vai mudar e entrar no processo de aceitação do outro como ele é realmente, no seu eu real. Porque traço é traço, característica é característica, não há como mudar algo que já está ali impregnado na pessoa. Né? Além do biológico, do temperamento, tem uma parte biológica que já vem com a pessoa quando ela nasce, ainda assim também tem toda a experiência de um ambiente familiar vivenciado e construído, baseado nas crenças daquela família. Tudo isso vai influenciar diretamente na personalidade da pessoa, que ela já tem aquela tendência para se tornar uma pessoa com traço mais alto naquele traço, naquela área. Ainda assim o ambiente vai influenciar para que dê um upgrade naquele traço, para que aquele traço seja realmente validado e etiquetado, para que a pessoa entenda que aquele traço é o traço dela e ai do outro se não aceitar. Por quê? Porque a gente vai entrar num processo de entender que você não é suficiente para o outro. É por isso que precisa haver o processo de aceitação dentro de um casamento. Porque quando o outro não me aceita como eu sou, eu começo a sentir que eu sou inadequada, que eu venho com defeitos, que não é certo ser como eu sou, que o correto é ser diferente do que eu sou. E aí a gente entra num processo de desqualificação do outro, de desvalorização do outro, invalidando quem ele realmente é, baseando na sua história, no seu biológico, no seu temperamento. É muito importante que o cônjuge, que o casal construa uma cultura do relacionamento ao qual ele entenda que tem certas coisas que não tem como mudar e que a gente precisa entrar no processo de aceitação. Não é que vocês vão aceitar comportamentos destrutivos do outro. Vocês vão aceitar os traços de personalidade. Não quer dizer que porque o outro tem mais amabilidade, é mais carinhoso,
E não quer dizer que ele sendo mais frio, não tendo um alto nível de amabilidade, que ele possa criticar, que ele possa machucar, que ele possa ferir de alguma forma. Ele precisa cuidar do comportamento dele. Porque uma coisa é a pessoa não ter um traço de amabilidade alto, mas não quer dizer que ela precisa ser uma pessoa com um comportamento destrutivo, com um comportamento que vai magoar o outro, que vai ofender o outro de alguma forma. A verdade é que quando a gente está num relacionamento conjugal, a tendência é que a gente influencie o outro, um ao outro, cada vez mais. Então, quanto mais perto, mais próximo eu estiver da aceitação do meu cônjuge, é como se eu estivesse aceitando a mim mesma. É como se eu entendesse que eu pudesse ser daquela forma. Porque uma vez que eu aceito o outro do jeito que ele é, o outro também passa a me aceitar do jeito que eu sou, de uma forma muito recíproca. E é aí que é onde os casais precisam encontrar um ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? É entender que vocês são diferentes, que vocês pensam diferentes, que vocês vão desejar por coisas diferentes, mas que vocês precisam se aproximar alinhando esse desejo e essa vontade de realmente fazer dar certo aquilo que vocês querem. Por exemplo, um marido que tem baixa amabilidade, ou seja, é pouco carinhoso, pouco prestativo, pouco generoso, tem uma esposa que é muito carinhosa, que é muito prestativa, que é muito disposta a trazer generosidade para aquela relação. Então, para aquela esposa é importante ter carinho, ter atenção, ter generosidade. Para aquele marido não é tão simples assim. Então, ela vai se aproximando, ensinando ele o quanto que ela pode ensinar sobre paciência, sobre prestatividade, sobre generosidade, sobre carinho. E ele vai entrar no processo de entender que aquilo é importante para ela. Então, sendo importante para ela, eu preciso começar a fazer, eu preciso fazer um esforço. Ainda que seja um esforço bem esforçado, eu preciso fazer porque é importante para minha esposa. Para que vocês alinhem e encontrem o quê? Um ponto de equilíbrio. Uma linha que encontra na outra linha e faz com que duas pessoas com personalidades completamente diferentes queiram ficar juntos e queiram fazer dar certo. E que amanhã não venham dizer que se separaram por causa de incompatibilidade de gênero, porque todos nós somos incompatíveis. Se há uma verdade nessa vida, uma das verdades é que homem e mulher sempre serão incompatíveis nas suas relações. Por quê? Porque foi assim que nós fomos desenvolvidos como seres humanos. Deus tinha um propósito nisso aí, eu não sei explicar, mas eu sei que o cônjuge veio para manusear e para moldar o outro numa forma com que o outro seja cada vez mais funcional para essa relação e vice-versa. A verdade é que a gente sempre vai ter expectativas de que o outro vai ser diferente. Quantas crenças distorcidas? Quantos pensamentos disfuncionais são ativados? Quantas crenças disfuncionais são ativadas porque a gente não compreende qual é o temperamento do nosso cônjuge e aí a gente tende a querer que ele mude. Algo que ele mude, mas que ele não consegue mudar. É aí que tá. Aquilo que não tem jeito de mudar, não tem como mudar por mais que você esforce, por mais que você gaste as suas energias. É por isso que eu tô te apresentando todos os 5 traços do Big Five, para que você reconheça qual é a personalidade do seu cônjuge e não fique lutando com ela. Porque tem pessoas que ficam lutando com a personalidade do cônjuge. Ela tá ali antes de você. Ela tá ali desde que ele nasceu. E foi feita uma construção, toda uma construção baseada no ambiente familiar dele, história de vida. Então é importante conhecer o outro para que o nosso casamento não seja destruído. Para que não chegue qualquer outra pessoa de fora e fale assim, nossa, eu sei tudo sobre o seu marido, eu sei tudo sobre a sua esposa. Porque um ao outro não consegue sentar no sofá, na mesa e conversarem sobre si. O quanto que o seu cônjuge conhece de você, o quanto você conhece do seu cônjuge, o quanto que você conhece das vulnerabilidades e fraquezas do seu cônjuge, o quanto ele conhece das suas vulnerabilidades e fraquezas. Quanto mais transparentes formos, quanto mais nos fazermos conhecidos para o outro, para o nosso cônjuge, mais rápido nós vamos chegar à funcionalidade das nossas famílias, das nossas relações e do nosso casamento. Então, diga sobre como você se sente.
diga como, o que você está sentindo na situação tal, na situação específica, para que a gente possa compreender o que realmente te magoa e não fique querendo ter uma bola de cristal ou uma varinha de cordão para desvendar o que se passa na sua cabeça. Relacionamento conjugal é relacionamento de duas pessoas cúmplices uma da outra, são parceiras e dividem o sonho de ter uma família cheia de muitas realizações, de muita satisfação conjugal. Gente, faz sentido para vocês tudo isso que a gente falou? Faz sentido para vocês todos esses reinos do temperamento, as personalidades, o quanto que as pessoas são diferentes e o quanto que nós podemos nos aproximar cada vez mais delas, baseado no conhecimento que a gente tem sobre elas? Imagina um robozinho. Se você não pega o manual para entender como ele funciona, a chance de você fazer ele cair da sua mão, as chances de você quebrá-lo antes mesmo dele começar a funcionar são muito grandes. Então, cuide de entender primeiro sobre o manual do seu cônjuge, sobre como ele funciona, sobre qual é os traços de personalidade dele, para depois você realmente se preocupar se você deve ou não lutar pelo seu casamento. Porque a maioria dos casais, eles se separam por falta de conhecimento. A maioria dos casais se separam por falta de ter alguém que realmente fale para eles que dá certo, que funcione, alguém que realmente ensine habilidades conjugais para que eles entrem num processo de amadurecimento conjugal muito grande. Gente, se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você já clique no like, deixe um likezinho para mim, para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas. Já deixa salvo aí também. E se você quiser e puder, deixa um comentário e diga para mim, me dê um feedback de como foi ouvir essa aula sobre os reinos do temperamento. É isso, tchau!